Bom, então eu me chamo Lela Queiroz e eu tô aqui com vocês nesse convite, né, da gente estar revisitando a consciência corporal. E para iniciar, então, partindo desse processo que vocês estão formativo, lembrar que a consciência corporal que eu tive a oportunidade de conhecer foi na fonte, né, com o próprio Klaus Viana, num movimento muito grande entre Rio, São Paulo e Minas, que se tornou um polo de desenvolvimento da consciência corporal e que mencionando também, né, a questão do grupos experimentais. Isso é importante, porque aqui na Bahia a gente tinha a Lia Robato com a escola de dança que fez no TCA um grupo de experimental. E também a gente tinha aqui as temporadas de inverno. Aqui em Minas também aconteceu muito isso, em cidades como Ouro Preto, que tinha as oficinas de dança contemporânea, das quais o Klaus participou aqui na Bahia, participou em Ouro Preto. E nessas oficinas havia o grande intercâmbio entre profissionais, dançarinos, e os que queriam entrar, né, para aprender. Então esse intercâmbio sempre foi importante. E depois também ele aconteceu em festivais. Então, o Klaus teve um grupo experimental no que é correspondente que na Bahia Lia Robato fez no TCA, com o balé da cidade de São Paulo. E que a proposta era justamente partir do corpo para as criações e não mais de uma organização de coreógrafo, corpo de baile. E nesse sentido, esse processo do intérprete criador ser uma nova geração que apareceu de dançarinos a partir de então, que não estavam mais filiados à estrutura de grupo, e sim mais do solo, né? Então a gente tem essa perspectiva da prática solística, a gente tem essa perspectiva de prática em grupo, que são aprendizagens muito distintas. Mas a importância primal do trabalho do Klaus de ir para o corpo era do corpo não estar sendo olhado pelo viés de instrumento de uma técnica. E também primal de informação de que era autodidata. E a mesma geração que eu estou me incluindo, que foi falado pela primeira vez pela Christine Greiner, de intérpretes criadores, foi autodidata. A gente não tinha uma graduação em dança em São Paulo. E eu terminei letras e fui para pós-graduação em comunicação e semiótica, participava do grupo de estudos, que eu também participei desde a fonte. E a gente tinha esse processo à parte, ou seja, de aulas e de experiências que eram feitas fora da graduação, né? Então eu terminei letras, tradução, mas já tinha interrompido para fazer vários projetos e trabalhar já profissionalmente. Eu tinha uma sede muito grande, né, desse processo que quem faz faculdade tem, que era na Bahia, né? Ou a primeira que estava acontecendo no Rio. E demorou muito tempo em São Paulo para acontecer. Então a gente tinha nossa aprendizagem com vários professores de várias linhas em academias que eram muito prestigiadas. No caso foi a Ruth Rachu. Eu cheguei a ser, por algum tempo, dançar com a Ruth Rachu, né? E a perspectiva da consciência corporal, ela primeiro tem esse deslocamento que é ir para o corpo e as perguntas nascerem com o corpo, e também esse processo de estruturação de um trabalho com o autoconhecimento que traz à tona, né, muitas questões que são do diálogo desse corpo com esse processo, que a gente poderia dizer que seria uma como assim teve na mesma época uma ebulição muito grande na mesma época, estou falando não só desse polo de desenvolvimento Rio, São Paulo, Minas, mas Brasil, mas mundo, né? Que eu acabei de passar ali a Robato numa dinâmica de organizar um grupo experimental na Bahia, mas mundo de pensadores, de pessoas que vieram com essa forte inquietação, instigados de como o corpo fala, como o corpo, e isso tem Reich, né? Tem essa perspectiva também mais que veio de uma psicanálise
mais do corpo, né, revolucionária, né, que é partindo do corpo, o que é que a gente pode, né? Aí a gente vai ter, fora essa perspectiva, o que pode o corpo de um pensador que é muito reutilizado hoje em teorias, e daqui a pouco eu falo o nome dele. Assim, o principal é que eu ia mencionar a antiginástica, que é problematizar um pouquinho com vocês esse termo que acabou sendo apropriado de chamar o trabalho do Klaus Viana de técnica. E eu ia mencionar a antiginástica. O que era a antiginástica? Era um trabalho de corpo que estaria além do que todo um corpo de conhecimento com técnica, com conhecimento que faz parte do que a gente chama de ginástica, né? Não dava conta. Então se chama esse trabalho de antiginástica, né? Então, como é que a gente veio parar nesse lugar de chamar o trabalho do Klaus Viana de técnica? Tchan, 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 isso fica para o final. O suspense, plim, plim, próximo capítulo. Mas, oi? Peraí, eu não estou escutando. Foi algo que nós mencionamos aqui também durante o seminário, porque é sistema, é método, é técnica, e aí, como nomear? Por que usar esse ou aquele nome, né? Então foi bacana, muito bom. Eu já queria, assim, a cada fala aqui do que eu for tocando, vocês que estavam aí com cadernos e cadeiras, estou vendo a Amanda, mas se vocês quiserem, né, Eduarda, Carol, Isadora, né, fazer a sua pergunta por escrito, entende? Não esperar esfriar, entende? Assim, a cada inquietação, porque é mais gostoso esse diálogo, que hoje em dia tem até esse lugar, né, no remoto, que é o chat, né? As pessoas fazem pergunta pelo chat. Então organiza aí um chat escrito aí de vocês, para a gente poder também ter espaço para pergunta. A outra questão que é muito interessante é a questão da inteligência corporal, né? Para dentro das prerrogativas da gente estar trabalhando com a vertente do Klaus Viana, a gente tem que lembrar que tem a Angel Viana, que foi a esposa dele, e que coordena muitas pós-graduações, e no Rio, né, comanda assim um processo enorme, que a gente chama de somática dela, né? E a gente muitas vezes não tem a tendência de chamar o trabalho de Klaus de somática. Então isso é também uma outra pergunta interessante, né? Por que, que o trabalho dela já é reconhecido como uma somática e o de Klaus de consciência corporal ficou conhecido como técnica? E esse processo da inteligência, né? De entender o que é que a consciência corporal faz e como é esse entendimento sobre um corpo que dança sem isso e um corpo que dança com isso, né? O que muda? Muda basicamente esse primeiro ponto que foi trazido, que é parar de entender o corpo como instrumento de uma técnica e de um código externo a ele, né? Mas as questões do corpo serem levadas em conta no próprio, não só no sentido de aprimorar para que esse código externo e esse corpo, instrumento aprimorado tenha uma performance mais elevada ou possa se tornar um corpo virtuoso, mas que o próprio processo transforme o que esse corpo pretendia ou se via enredado em estar se ocupando, né? E por aí que a gente entra na conversa do intérprete criador, que não vai se adequar muito mais a receber uma instrução de um coreógrafo e um corpo de baile e um grupo funcionar com um código externo que ele tem que ficar reduzido a executar o que está posto por esse código ou por essa combinação, né, coreográfica trazida para o seu corpo. Então, essa é um grande embate. Isso não é coisa que a gente vai conseguir. Eu vou apresentar, provavelmente só em 30 minutos, esses pontos, né? Acho que não vai dar para fazer muita coisa mais, que eu quero acolher essa conversa aí com vocês. E a outra coisa, né, assim, a perspectiva do trabalho de autoconhecimento,
ele está ligado a campos que saíram do revolucionário, que não é mais Reich nem Lowen, e ele também está nas somáticas, né? O trabalho de autoconhecimento, ele está, digamos assim, disseminado também via psicossomática, mas depois da psicossomática, num processo terapêutico mais amplo, que vai vir tanto de terapêuticas como das logias, das várias logias da psique, né? Então, não estou colocando no singular, mas no plural. E também tem esse aspecto revolucionário do autoconhecimento. Mas o autoconhecimento não é feito sozinho, né? Ele tem que ser problematizado também, porque essa palavra autogestionária foi uma palavra muito empregada por nós que seguíamos Klaus. Nós tivemos, por exemplo, um grupo autogestionário no Teatro Mambembe. Então, o que seria naquela vertente dos anos 80, 70, 90, autogestionário? Fazer autogestão. E essa palavra está sendo utilizada em muitos vocábulos. Autopoieses, do Varela. A gente tem a perspectiva, além de autogestionária, né? Tô trazendo uns campos aqui para vocês, né? Autogestionária, autopoiese, o emprego deles são muito diferentes no campo dessa conscientização, que seria a palavra-chave dessa questão do trabalho do Klaus, né? Tem a autoconsciência. Então, como é essa questão do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é se voltar para dentro, né? O que é esse dentro, o que é esse fora? Sempre abre mais perguntas, né? Então, essa autoconsciência já é um entendimento posto pelos estudos das ciências cognitivas mais de ponta e mais recentes. Quando a Lígia estudou, falava dos últimos 20, 30 anos, né, Lígia? Agora a gente já pode falar 40, 50, o tempo passa, né? Mas é as vertentes mais recentes das ciências cognitivas que vão falar das nossas habilidades mais não motoras, nossas habilidades mais sutis. O que faz um instrumentista cirúrgico fazer um transplante de córnea, um transplante de coração perfeito? É uma habilidade da autoconsciência muito sofisticada que você não define só pela capacidade ou habilidade ou outra palavra que a gente coloca, né, maestria, destreza, da habilidade das mãos do instrumentista. Ou uma pessoa que conserta uma joia, ou uma pessoa que toca um instrumento, ou uma outra dimensão assim da composição artística, né? Que estaria toda ligada a esse processo não mais do córtex e sim do neocórtex, que seria o nível mais elevado evolutivamente falando do que somos, né? E a autopoiesis é essa perspectiva de entender que o corpo não é máquina, né? Exatamente como no córtex a gente diz que a gente tem o nosso aparato do que fica condicionado, né? E a questão maquinal do cérebro, a questão computacional, justamente diz respeito do processamento de dados, que está ligado muito a esse nível que o córtex também está relacionado na nossa perspectiva de corpo, que é o motricional, né? Então, essas discussões são muito amplas e muito cabeludas, elas não se resolvem assim em 3 encontros, a gente se debruça, estuda e continua caminhando com elas, e essa problematização que eu trago desses vários campos com a questão do conhecimento e do autoconhecimento é essa perspectiva que a gente não faz sozinho. Aliás, é só para reforçar, né? Porque, por um lado, o Klaus trouxe para nós todas, que fomos seguidoras e discípulas, depois interlocutoras, um processo que era muito sozinho consigo mesmo, né? Então, problematizando, não se faz sozinho,
mas por outro lado, você não pode prescindir de fazer muita coisa sozinha por conta própria, que aí entra numa outra perspectiva de discussão, que é a questão da iniciativa, do compromisso, da entrega e do agenciamento. Agora, trabalhar com educação infantil, trabalhar com outras pessoas jovens, como você atualiza tudo isso e trabalha com elas, né? Para elas terem compromisso, iniciativa, dedicação e um entendimento que não vai vir pronto, mastigadinho. Porque essa é a perspectiva que é posta hoje em dia. Todo mundo quer tudo pronto, mastigadinho, né? Não? Ou tô errada? As pessoas querem ter trabalho e fazer um trabalho de corpo, vocês sempre que vocês mesmas com as colegas do seu mesma turma de sétimo, oitavo semestre ou do primeiro, segundo semestre. Então esse é um problema. Agora eu passei de um problema da discussão para uma questão de cultura, né? A gente está imerso numa cultura do descartável, do consumismo imediato e sobretudo, do não quero esquentar a cabeça. Então eu vou dar uma péssima notícia para vocês, garotas. Consciência corporal. Se você não esquentar a cabeça, ou se você não tiver esse mergulho, essa dedicação, esse compromisso, essa entrega, não rola, né? Porque ela não é pronta, tá? Ela é uma construção de um processo, e vários processos, na verdade, certo? Eu não sei se por aí eu já posso ir parando sobre Clausiana, que ficou bem para trás na minha perspectiva. Continuo aqui querendo poder estabelecer com vocês a questão da Jussara Miller, a questão da Neide, a questão das outras pessoas que mergulharam mais nesse processo se tornar pesquisadoras. Não são todos, não, né? Do Klaus. Menos. A gente tem menos pessoas do que a gente imagina pesquisando e então essa questão do sistema, método, técnica, eu vou falar mais em relação ao BMC, que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Vamos passar para o BMC? Ou vocês querem trocar um pouquinho alguma pergunta, alguma curiosidade que ficou nessa introdução que eu fiz da consciência corporal? Podemos fazer também, que a gente tem só mais 20 minutos, ou fazer o BMC todo e aí deixar 10 minutos. Vamos BMC, beleza. Bom, então é o seguinte. Bom, eu preciso falar assim o nome de umas pessoas, mas enfim, né? A gente tem colegas que foi com essas pessoas que a gente fez as nossas travessias, porque a gente tá numa travessia gigantesca agora na pandemia, terrível pesadelo que não passa. Mas a gente, como autodidatas, né? Olha essa palavra que tem auto no começo também, né? Que quer dizer autodidato, autogestionar, ó. Complicado, a gente tem que voltar para conversar, né? Porque aqui vai ficar só um aperitivo. A questão da confluência e divergência, ela vai acompanhar esse processo todo. Então, vários de nós, seguidores do Klaus, temos pontos de confluência e temos divergências, né? Agora, o meu processo com o BMC, ele começou de uma pergunta, né? Que foi justamente uma querida, que como a gente era muito autodidata, né? Numa conversa de boteco, em Paraty, falou assim, nossa, tem essa mulher que trabalha o movimento a partir dos órgãos, não sei como é que é possível, mas o Klaus trabalha o sistema músculo-esquelético articular e a direção dos ossos e como que a gente, pelos segmentos e o movimento se inicia e tudo fica um corpo vivo e a gente trabalha muito com essa perspectiva de se perguntar se tem uma estrutura, não tem estrutura, se o trabalho vai para além da técnica, não é técnico. Mas olha, essa mulher trabalha com os órgãos. Ele trabalha com os órgãos? Como é que é possível isso, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e nunca tinha ouvido falar, tá? Aí eu fui para Amsterdã fazer um curso de improvisação. Na verdade, eu migrei do Brasil, porque
teve a quebra do Brasil, né, e com o Collor, e ele confiscou todo o dinheiro e os artistas foram todos embora. E o Klaus tinha recém morrido e eu me senti muito precisando seguir os seguidores do Klaus que estavam na Europa. Peguei a mochila e fui embora. E aí acabei caindo em Amsterdã e fui fazer. E aí as colegas, a Tica, né, e a Adriana estavam lá e me mostraram o livro da Bonnie. E aí eu fiz alguns workshops. E aí fui procurar me inscrever e passou muito tempo. Bom, não vou expandir muito isso, era só para falar para vocês que foi uma coisa de estrada, né? E aí, quando eu fiz o primeiro workshop do BMC, já fora do Brasil, fazendo a formação, em 15 dias de boa, sem críticas, cobriu os ossos. Eu falei, cara. E assim, quando o Klaus morreu, eu agradeci muito. Tudo que eu tinha aprendido e desconstruído tinha sido com ele. Mas eu falei, nossa, tem muito mais do que eu imagino, do que possa ser possível. E aí começou, jornada após jornada, um longo processo com o Body Mind Centering, com a somática do movimento que a pensadora, né, artista, terapeuta ocupacional e mestra, tanto quanto o Klaus foi, desenvolveu, né, a perspectiva dos sistemas corporais pelo movimento. Então, resumindo em pouquíssimas palavras, eu brinco que o Laban é o bisavô e quase avô, mas com quem ela trabalhou em Nova York e as perspectivas todas que ela bebeu, né? Ela trouxe a perspectiva da arte do movimento, da teoria do movimento, para dentro do corpo. Aquilo que foi feito por Laban, que construiu uma teoria e que foi pessimamente traduzida em português, e tem interlocutores com muitas divergências também, né? Então, tem muitas pessoas que são seguidoras do Laban no Brasil que têm confluências e outras têm divergências. Mas essa grande amálgama que é feita pelo Laban com a natureza, com observar a qualidade do movimento das folhas, o vento, o peso, né? As quatro fluências, né? Os quatro fatores, quer dizer, com o corpo para dentro, qualidade do sistema sanguíneo, qualidade do movimento dos órgãos, né? E assim faz para cada um deles. Então, são 14 sistemas e a gente trabalha com todos eles. Então, o BMC ele é conhecido, e eu brinco, como um clínico geral. E todas as outras somáticas se especializaram no sistema. Osteopatia, ossos, eutonia, ligamentos, cadeias musculares, como o nome diz, da Bézier, que o Ivaldo Bertazzo organizou toda uma escola no Brasil, músculos, né? Rolfing, fáscia, e assim cada um detém o conhecimento em um dos sistemas e organiza um mapeamento sobre o que é a complexidade do corpo por esse sistema e segue por aí. A quiropraxia com as articulações, e aí o que o BMC vai fazer? Ele vai trabalhar com todos os sistemas. Entende? Por isso que eu chamo ele de clínico geral, se a gente usar um pouco a linguagem da medicina. Então, esse autoconhecimento com o BMC de todos os sistemas corporais baseia a perspectiva diferencial do BMC em relação às outras somáticas, que se dá por mergulhos em investigações que envolve o autoconhecimento, né? Mas o autoconhecimento é uma faculdade ou um fator disso. Não é apenas pelo autoconhecimento e autogerido. Não, porque é estudado profundamente os mapas anatômicos, a fisiologia clínica, médica, anatomia médica clássica, tudo isso é muito estudado diretamente no corpo. Por isso que em BMC a gente chama de anatomia experiencial. E além dessa diferencial do BMC, tem a perspectiva muito profunda, né, e revolucionária, no meu entendimento, de trazer um aporte em relação ao sistema nervoso que até hoje não é conhecido em outras
somáticas ou em outros campos. E que é dizer que não é neurológico, mas é neurocelular. Isso é uma questão de vanguarda e de precursora do BMC, que até toda a comunidade do BMC interna, com as suas divergências e confluências, tem meio mapeamento, meio tateando assim, e eu não vejo tanto botado assim à tona a potência que isso significa, né? E a potência que isso significa é que você está deslocando do entendimento que é o que prevalece hoje, hegemônico, do sistema nervoso central e periférico e de clausura neural, para um entendimento capilarizado e difuso com o corpo todo, que é essa premissa do BMC. Então, aí essa questão do corpo-mente do BMC é muito profunda. Vai trabalhar com o sistema nervoso autônomo, vai trabalhar com o neurovegetativo, vai trabalhar com o simpático e parasimpático, com o nervo vago e os sistemas de sentidos de percepção. Então, é muito amplificada, né, a implicação do que eu estou trazendo. Mas é um ponto interessante para se investigar. E a outra questão, além do corpo-mente que eu já trouxe, é o jeito que o BMC trabalha, que eu mencionei, de ser por mergulhos investigativos. Esses mergulhos investigativos em BMC se chamam explorações e que tem uma perspectiva direta ligada a não vem pronto, não está mastigada, a gente tem que descobrir. E que lá no Clausewitziano se chamava autodescoberta. Olha a palavra auto de novo no começo. Quantas coisas eu trouxe que tem esse autozinho, né? Que a gente tem que investigar melhor. Então, autodescoberta, do que é que está tratando? Aí o BMC tem uma outra diferencial, e que eu tenho investigado e pesquisado muito, que eu acho que eu fui talvez a estudante de BMC que demorou mais tempo para fazer BMC, porque a minha formação que era de 2 anos como educadora somática de grupos, se tornou de 4 anos, mas eu não pude fechar naquele ano, porque eles deram um diploma para gente com 2 anos. E aí os 4 anos eu demorei 17 anos para fazer, porque nesse meio tempo eu concursei e tem o probatório, enfim, aí você está todo enfronhada com a universidade. Nesse meio tempo eu me tornei uma especialista do infantil, que é a parte do BMC voltada para os baby circles, ou círculos de bebê, que eu chamo de roda de BMC, para crianças de 0 a 1 ano, que são os bebês. Bom, então, eu acho que essa perspectiva de se tornar um practitioner, né, que é você ter o trabalho bipartido do BMC, de você ser uma terapeuta corporal, que vai curar literalmente questões que as pessoas tragam de várias ordens em atendimentos que a gente costumou chamar no Brasil de práticas integrativas por movimento, e a perspectiva mais artística ou criativa do BMC, se valendo das explorações com todos os sistemas como fontes de bebê na fonte para a criação e processos compositivos improvisacionais. Então esse é o grande ponto do BMC, né? Para essa longa caminhada investigatória. E o jeito do BMC fazer tudo isso é por embodiment, que eu traduzi como corporalização, que a gente pode chamar também de amalgamar, que é uma palavra que eu estou usando para não cair da incorporar, corporificar, personificar e não ficar. Eu já escrevi vários artigos sobre isso, e o último saiu na Transenciclopédia em 2018, que é um livro desse tamanho e que ninguém tem físico, e eu não sei se PDF está sendo distribuído, mas que eu atualizo essa perspectiva da problematização sobre se dar por corporalização, para não falar encarnar, né? Porque poderia falar encorpar, né? E que é como que de dentro para fora, e aí tem uma pontezinha para fazer com a consciência corporal, tá?
uma pontezinha, uma linha tênue, assim, para estabelecer um fio de contato com aquilo que eu falei antes de conscientização. E que vai poder fazer uma pontezinha com Paulo Freire, com a dialogia do processo vivo, né, interlocutor, de partir de onde a pessoa está com a realidade dela. E eu escrevi um capítulo do meu mestrado, quem leu o trabalho do livro que saiu, eu faço essa perspectiva com o Paulo Freire, dessa conscientização que ele desenvolve no processo educacional. Como é que a gente pode entender isso no processo da conscientização corporal, mas também como é que a gente pode fazer uma ponte, voltando para o BMC, de como é esse processo, muitas vezes, da somática ser entendida como grande guarda-chuva e grande campo, em que todos esses que eu trouxe penduradinhos, inclusive o BMC, fazem parte desse grande guarda-chuva, da autoeducação. Então, o que é que a somática tem? O que é que a baiana tem, né? Que ninguém mais tem. Que com a somática a gente não vai trabalhar educação, e sim autoeducação. Olha lá, de novo, mais uma vez o auto. Né? Então, e daqui eu já vou parar, né? Porque a gente tem que interromper. Essa perspectiva da mergulho, fica aqui esse convite para a gente encaminhar isso, da corporalização, que não tem uma palavra em outra língua, corporalization, é que eu trago essa perspectiva do agenciamento. Né? Eu problematizo que as outras terminologias todas é de fora para dentro, como se a gente fosse um passivo ou uma tábula rasa, e a Lígia estudou um pouquinho isso, e um receptáculo, né? Para dizer desse dentro para fora. Como é que é, então, você trabalhar com as pessoas de um modo que essa construção se faça evidente no modus operandi da possibilidade dialógica que não seja de transmissão de conhecimento? Aí, junto com aquela pergunta que eu fiz, quem estuda na mesma baila que vocês, da fase etária que vocês estão, anterior, quer tudo mastigatinho pronto, não quer esquentar a cabeça, que é não ter processo, a pessoa quer ir direto para o resultado, entende? Mas como que é você construir didaticamente, pedagogicamente, um corpo de conhecimento que não se dá por transmissão de conhecimento? Porque essa pessoa que quer tudo pronto, tudo resolvido, ela quer receber tudo mastigado na instrumentalização que sempre foi feita e que é criticada no viés que eu abordei, Klaus, e está lá escrito para quem quiser ler, não ser por instrução. E não ser por transmissão de conhecimento, que é o Ira Shor, com o Paulo Freire, escreve um livro, né? E que aborda isso. Então, aí está um grande ponto-chave, tá? Que é para a gente depois entender a complexidade de chamar isso de corporalização, que é o que os professores do BMC chamam, que BMC se dá por embodiment ou não se dá. Porque se você tentar aprender BMC escutando e por instrução, não vai chegar. Entendeu? É simples assim. Então, e não sei, gente, a gente talvez tenha que estender uns 5 minutos das 11h10. Vocês podem? Porque eu queria falar um pouquinho dessa questão do infantil. Dá tempo? 2 minutinhos? Por quê? Vocês estão falando muito de Klaus Viana com infantil. Então, veja bem, por essa perspectiva técnica, eu não sei nem o que falar. Porque se descola completamente do que eu entendo e do que Klaus Viana seja, tá? E de aplicação. Mas o Body Mind Centering, com a perspectiva de entender o processo vivo e não o resultante, que ele vem amarrado no corpo, e aí ela vai trabalhar com os bebês, sendo os bebês os mestres, para beber na fonte do quê? Porque os bebês... Alguém aí é mãe? Mas ali já tem, né? Já... Só eu mesmo, eu tenho crédito. É que é isso, entende? É invisível, essa é a primeira questão. E vem amarrado
para a gente trabalhar no corpo adulto somaticamente, ela conseguiu ver as linhas e os fios, tá? Desse conhecimento que no primeiro ano de vida vem à tona. Porque é cansar de ver mãe e pai falar assim, mas o bebê começou a fazer isso ontem e ninguém ensinou ele. De onde vem isso? É evolutivo. Vem de uma herança, que a gente fala um pouco genética do movimento, né? Ontogenética e filogenética. Então, o que seria isso, né? No útero intrauterino, já embriologicamente falando. Mas não só logicamente, mas embriogênese, neurogênese, ontogênese e filogênese. E esses são os 4 campos de conhecimento que abarcam o que a Bonnie foi investigar com os bebês. Então, o que acontece? Existe uma alfabetização da criança pelos instintos. Assim, para encerrar aqui, né? Que é o que eu trabalho na pesquisa, que eu tenho uma atividade que faz mais de 12 anos, né? Que se dá com fazer esse processo de acompanhar o bebê para o desenvolvimento pleno pelo movimento e, sobretudo, abrir a percepção parental, ou seja, de quem acompanha esse bebê na vida, seja mãe, pai, tia, avó, babá, ou enfim, diferentemente os espectros familiares que acompanham essa criança, não é? Então, é fundamental entender esse ponto de partida de que beber na fonte do BMC com os bebês não é exatamente só o que o corpinho do bebê faz, mas de onde vem o que o corpinho do bebê faz é no ambiente e tem um lastro muito mais amplo científico com a física, com os outros campos de conhecimento que eu mencionei, de embriogênese, neurogênese, ontogênese, filogênese, com a biologia, né? Com a perspectiva evolucionista, que vai envolver psicologia cognitiva também, vai envolver outros campos, ciências cognitivas como um todo, nos meus estudos. E dessa terceira geração, né, de cientistas, que é entender o que não se entendia antes, porque não havia consolidadamente o determinismo, o cartesianismo e o positivismo, né? Então, a perspectiva do desenvolvimento humano que eu atravesso hoje, da gente não ser positivista e ser humanista, é entender que o corpo adulto, o tracejo é no primeiro ano de vida que a auto-organização dos padrões integra, né, esses instintos que são o alfabeto do movimento, né? Então, só que é fora da escolarização. Então, não é um entendimento de educação, e sim de autoeducação coletiva, né? Por isso que eu estou trabalhando com a perspectiva também dos povos originários, sejam indígenas ou sejam africanos, porque são andinos, né? Porque tem uma social mantida de uma base, né? E de fundamentos em que esses processos são acolhidos, porque no processo ocidental do viver contemporâneo e moderno são cortados, ou as crianças estão enclausuradas ou confinadas em berços, em carrinhos, em colos, e elas não vivem esses processos. Esses processos precisam ser livres, nus, soltos, no chão. E então esse parece tão simples e óbvio e não acontece. Então, esse processo com as crianças do Klaus Viana, visto pela perspectiva técnica, valeria a pena ir para a somática do BMC para entender profundamente os processos que estão nas crianças, né? E de 0 a 1 ano seria essa primeira alfabetização pelo movimento, onde se constrói, onde se dá a auto-organização desses 4 padrões complexos: espinhal, homólogo, homolateral, contralateral. E que a Bartenieff e a Bonnie foram colegas, Bartenieff de Laban e de Nova York, por isso que eu falei, né? A gente poderia chamar todos os pensadores modernos da dança moderna e da somática, que na primeira leva foi chamada de reformadores do movimento, que é um nome horrível, né? Reformadores. É igual você pensar que vai
paginar assim a sua casa, repaginar, trocar o rodapé, trocar o teto, botar um forro, né? Uma luzinha indireta, então eu não suporto. Já participei da banca da querida Beatriz da Escola de Dança da UFPA e Reformadores de Movimento é um nome horrível. Mas a gente poderia, para terminar com essa visão bem ampla, chamando uma Ruth Saint-Denis, que bebeu nas fontes não europeizadas e sim orientais, né? De movimentos que vem do yoga, vem da dança indiana. A gente poderia chamar a Ruth Rashu, e as pessoas, a Penha no Brasil e outras que criaram, né, métodos. Não, aí não é a Ruth Rashu, é a Martha Graham que criou o método, que a Ruth Rashu foi uma multiplicadora desse método em outra parte do mundo, não é assim? Eles todos, a gente pode chamar eles de antropofágicos. Porque eles beberam em fontes. E a Bonnie também, do BMC, e o Klaus também. Que tem o Reich no Klaus, e tem a Berta Alexander, a Gerda Alexander, da Eutonia no Klaus. Eles foram beber em fontes de conhecimento e falaram: vou deglutir tudo isso aqui, vou engolir, e de mim vai sair uma coisa nova no mundo. Então, nesse sentido, a gente poderia chamar eles todos de fazer antropofagia, não é isso? E trazer uma nova vertente à tona. E aí eu acho fundamental entender que qualquer coisa que tenha amarrado nela o entendimento de técnica pressupõe que pode ser reproduzido infinitamente em corpos diferentes, baseado numa fórmula e numa receita que vai dar certo. E eu desconfio que isso não é possível nem com a consciência corporal, nem com a somática, porque ela pressupõe o engajamento, o agenciamento, o protagonismo, iniciar de onde você está com a sua inteireza. Beleza? Não escuto nada. Eu não escuto nada. Anestesiada ainda. Mas eu tava contando que essa ela é Queiroz, é muita intensidade, né? Não espere 40 minutos que você absorva algo que seria o que a gente espera de 40 minutos. É como se fossem 3 horas de muita coisa que são compactadas em 40 minutos, né? Eu evitei falar os nomes dos pensadores, porque nesse momento acho que não importa muito, né? Sim, mas é muita elaboração e muita síntese de vários conhecimentos, né? A transversalidade da dança, que a gente tem falado um pouco aqui, né? Desse lugar transversal. Mas eu queria te escutar rapidamente, se pudesse. Mas do que a gente tinha falado anteriormente de sistemas, técnicas e métodos, o que na tua concepção hoje, né? O que a gente pode trazer? Porque eu acho que ainda há uma leitura, às vezes, por que Klaus é técnica? E quando eu vi as articulações da Jussara em relação a isso, toda a articulação que ela trazia para mim dizia que aquilo era um método. Se for pensar teoricamente, a articulação que ela utilizou, né, de fala para falar sobre Klaus como técnica, para mim, enunciaria muito mais metodologicamente a questão de método do que de técnica em si. E por que não um sistema? Como se dá essa relação? Assim? Eu não ouvi por causa da longura. A Amanda está perguntando se o BMC é considerado técnica, método, sistema. Bom, então vamos lá. Muito breve, as meninas estão em pé, Carol, Eduarda, Isadora, para todas que estão. É uma abordagem. Não é nem sistema, nem método, nem técnica, né? Há um entendimento, às vezes, indelével sobre isso. E esses são com quem eu caminho.
Mas há outros, tipo, barateia, né? Chama tudo de técnica, ninguém esquenta muito a cabeça para entender as diferenças. Mas o primeiro da técnica eu já falei, é reproduzir, né? E o corpo não é levado em conta, então o corpo tem que apertar, tem que alargar, tem que subir, tem que esticar para dar o resultado que a técnica diz. Dá para entender isso. O método já ele conta com até possibilidades que possam ser entendidas como técnicas para chegar a um desenvolvimento articulando dentro desse corpo de conhecimento essas estratégias ou essas táticas, né, para não falar os mesmos termos de técnicas, né, para conseguir um resultado, sim, mas vai trabalhar nesse entendimento de processamento e faz esse método que é um pouco mais amplo do que técnica, porque esse método ele estrutura um conjunto de normativas, vamos dizer assim, tá certo? Como a gente chama também de diretrizes, que você seguindo elas, você vai ter um processamento, uma mudança, um desenvolvimento. Agora, sistema já é uma questão também dos tempos que a gente está. Porque quando você chama de sistema, a gente tem que pensar quem é que criou o pensamento sistêmico e a teoria de sistemas. Então, a gente tem que entender que quando a gente muda de chamar de técnica, que é o reproduzir fidedignamente de um determinado jeito, e o de método, que é assegurar um resultado processado, mas que é uma ferramenta um pouco mais amplificada do que a técnica. O método ele é uma ferramenta, é uma estruturação de ferramentas que tenha esse conjunto, né? E quando a gente muda para sistema, e aí que vem essa questão da Jussara com a Neide escreveu o sistema, é que para você chamar de sistema, você tem pressupostos científicos do que você está tratando enquanto sistema. E aí eu fiz uma leitura crítica, nunca publiquei, e não me detive, porque o meu interesse com o BMC falou bem mais alto de não ir por essa janela de embate, mas tem questões a serem levantadas das escritas chamando de sistemas, não só de Neide, do que se aninhore, do que se alinhavou para dizer que tal e tal coisa é E assim, para método e técnica, você está trabalhando muito com a questão da execução e do operacional. E quando você muda para sistema, é aberto, não está voltado a uma perspectiva sumária de ter um sumário, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, linear, para chegar a um resultado e garantia de resultado, entende? Mas não é que isso empobrece, pelo contrário, enriquece, é muito mais criativo. É sistema aberto e tem os operadores, mas não está tudo amarrado e alinhavado a priori, entende? Tem uma perspectiva que é processual. E aí, quando você vai para a abordagem, você vai dizer que essa abordagem se vale de vários métodos e dentro desses métodos tem possibilidade de estar recorrendo à técnica, sim. Mas a gente vai falar diferentemente, que a perspectiva da abordagem vai trabalhar com princípios e vai trabalhar com auto-organização, vai trabalhar com processos e vai trabalhar com explorações. E é muito diferente mesmo, né? Não só contextualmente, mas o que é que a gente está falando que está por dentro e que está por trás. Então, há uma ruptura com a estrutura, há uma ruptura com a questão linear e há uma ruptura com o entendimento
bipartido de teoria e prática, e também dessa perspectiva de ferramenta para chegar a um resultado. Tudo isso é colocado em xeque. Ajudou? Muito, muitíssimo. Uma tese agora. Uma tese em 10 minutos. Show de bola, gostei muito também. Né? Agora sim. Eu acho que isso é uma coisa que não é faculdado, assim, né? E a discussão é interessante, né? Os posicionamentos, os diferentes posicionamentos, mas a existência de algumas formas de conceitos já existentes, né? Que a gente precisa respeitar com relação a como nomear. E aí, na hora de nomear, não ter medo de nomear. Isso é uma técnica, pelo seguinte sentido, isso, ou não, isso é um método. E pode hoje ser e amanhã não ser, né? Então tá tudo bem. Agora, realmente, eu fico um pouco constrangida quando eu ouço Klaus sendo tratado como técnica. Eu não sei, para mim não é técnica. Técnica para mim assim é técnica de balé clássico, técnica de jazz, técnica são formas muito mais específicas de elaboração de movimento conduzidos a um determinado produto específico. E não é isso que eu vejo no trabalho dele, mas eu compreendo, né, respeito as sucessoras, não sei, que trazem, né, a abordagem nessa linha de perspectiva e a gente acaba trazendo, reproduzindo. Teu áudio acho que tá mutado? Tem uma perspectiva forte do que vocês estão falando, Amanda, Carol e Lígia, que não sei se eu falei o nome certo, foi Eduardo e Isadora, que é o seguinte, né? O aprimoramento, a execução, o aprimoramento de ter como certo do a priori mata o processo. E o aprimoramento, ele está debaixo da ótica do progresso. Você se machuque, você se estoure, você se ferre, você adoeça, você sofra, você vai fazer para ter o progresso pensado, entende? Então a gente tá aqui tem um questionamento muito importante, né? O que submete o corpo a estar nesta lógica de só pensar enquanto aprimoramento, né? Em relação ao Klaus, realmente é uma discussão valiosa e necessária. O Spinoza é o pensador que Damasio, que é um cientista cognitivo, se baseou muito, que é o que pode o corpo. Porque essa é a discussão. Se é libertário, se é liberador, se é de cura, se é de autoconhecimento, é para ter um corpo miquinho amestrado, de fazer cada vez melhor o que o progresso, o script, a sociedade cobra que ele se ocupe e seja um corpo-máquina produtivista dentro de uma determinada lógica, ou o que o corpo pode é um corpo livre das amarras para ser também intérprete criador, mas também criar novos horizontes e transformar a sociedade, ser um agente transformador da realidade. Do que estamos falando, né? A questão da governamentalidade dos corpos no sentido coletivo, que hoje a gente vive tão fortemente, pensando em Foucault, do aniquilamento dessa órbita do autoconhecimento, de poder ser diferente, poder fazer diferente, fazer do seu próprio jeito, com autonomia e com autopoieses, fora do entendimento do reproduzido tal qual, porque tem que preencher dentro da manada que a gente é socialmente guiado e manobrado. Então, essa coisa muito do que a liberdade e a questão do corpo política, nesse sentido, lato sensu.
do que pode um corpo, ao qual eu acho Klaus estava invocado a dizer que ninguém podia dizer que quem trabalhou com Klaus, ele falava, ninguém pode dizer que você faz Klausiana. Cada um daqui vai fazer o seu trabalho. E vai ser trabalho de Lela Queiroz, trabalho de Neide Neves, trabalho de Zélia Monteiro, trabalho de... E aí isso é complicatório. Para validação, a gente tem que se perguntar até que ponto se colocou a palavra técnica por uma questão de mercado, de precisar colocar dentro de um determinado rubrica para validação no âmbito, seja educacional ou no âmbito profissional. Sim. Bem isso. Validação e valoração. A gente tem, os estudantes têm horário. Vamos embora, vamos embora. Eu só queria encerrar. Eu sei que deve ter mais perguntas, né? Ou que saiam daí intrigadas, assim, um pouquinho com reflexões a serem feitas, né? Aquele sinal que abre um monte de portas. E agora, com tudo isso que a gente já fez aqui, agora a gente abre novas possibilidades de pensamentos e que eu espero que elas levem. Essa é a porta da conscientização, né? Bem-vinda ao time, bem-vinda ao grupo. Pequenas respostas que abrem novas perguntas, né? Olha, foi um prazer, uma alegria, gratidão de ter me chamado. Eu tô saindo de licença, voltando para a ativa, então por isso que eu, né, assim. Tá ótima, viu? Eu esperava te ver assim tão bem. Você tá reluzente, assim. Legal te ver assim. Que bom, muito feliz. Então, gente, Amanda, prazer e continue aí e a gente fica aqui no contato, né, Lígia, para futuras. Então, beijos, gente, brigadão.